Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Olá, amigos do Canal Ba, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio do Colégio Sinodal do Salvador, Sesc RS, Verbo Jurídico e da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos. Pergunta e Resposta que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos, transmitido para 19 municípios gaúchos. Todos os dias da semana, então, tem Pergunta e Resposta na sua tela, no Canal Ba, em 19 cidades aqui do nosso Rio Grande do Sul, além, é claro, da internet, redes sociais pelo mundo afora. E neste primeiro bloco, é com muita satisfação que nós recebemos aqui a presença do deputado estadual Tiago Duarte, doutor Tiago, que está fazendo um belíssimo trabalho no Parlamento Gaúcho, aí se destacando muito nas questões da área da saúde. Muito obrigado pela sua presença, doutor Tiago. Obrigado, é uma satisfação poder aqui estar conversando contigo e com todos os teus telespectadores. Doutor Tiago, uma questão inicial para abordarmos nesta entrevista diz respeito à área do planejamento familiar. Como que o senhor está vendo as últimas iniciativas, não só em nível estadual, mas como também federal, de um assunto que é tão importante, tão relevante para a sociedade? É um assunto fundamental o planejamento familiar. O planejamento familiar tem que ser entendido pela população como a possibilidade de dar à mulher, ao homem, ao casal, a possibilidade de escolher de forma livre e consciente quando vão ter e quantos filhos vão ter. Então a gente tem trabalhado muito essa temática, né? Principalmente utilizando métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. A gente teve uma experiência muito positiva aqui em Porto Alegre, em que se colocou 2.500 implantes subcutâneos, aquele mesmo remédio que vai na injeção, no comprimido, só colocado embaixo da pele, e fica liberando o hormônio de forma lenta e gradual por 3 anos. Então, faz com que as mulheres possam planejar a sua vida, planejar a sua família e, com isso, poderem ter mais autonomia e liberdade. Deputado, então é muito importante isso. Não há necessidade, então, de mensalmente a injeção ou outro método. Assim, este procedimento que o senhor falou tem a validade por até 3 anos. 3 anos. Ele é colocado embaixo da pele, é feita uma injeção só, e ele é colocado embaixo da pele, e toda a quantidade de hormônio dos 3 anos fica naquele refilzinho, né? E fica liberando hormônio na corrente sanguínea de forma lenta e gradual. Isso tem menos efeito colateral que o comprimido e que a injeção, e ele é mais efetivo e eficaz. Então, não se trata de inventar a roda, ele já existe, ele é utilizado pelas mulheres de classe A e B, as mais aquinhoadas. Ele é utilizado no primeiro mundo para se fazer planejamento familiar, e o que a gente quer muito é que isso esteja à disposição também da população mais vulnerável e que mais precisa, né? Dessa forma a gente vai poder ter essas pessoas adquirem cidadania a partir disso, porque conseguem planejar a sua família. Isso seria muito importante, essa disponibilidade através do SUS, né? Em Porto Alegre, nos anos de 2005 a 2008, nós tivemos um programa assim. Foram 2.500 implantes subcutâneos utilizados. Naquela época, o secretário da Saúde era o Dr. Pedro Gus, o prefeito era o Fogaça, e se fez esse projeto principalmente na periferia da cidade, e reduziu a taxa de natalidade em 4 pontos percentuais. É importante que a população entenda, a população de classe média alta também que assiste o programa entenda que nós temos várias Porto Alegres dentro de Porto Alegre.
Nós temos vários Brasis dentro do Brasil e existe áreas da cidade de Porto Alegre que tem uma taxa de natalidade muito maior, por exemplo, que qualquer cidade do Nordeste. Então é importante fazer planejamento familiar, dar acesso a essas pacientes. Foi o único momento da história recente de Porto Alegre em que a mortalidade infantil foi menor que 2 dígitos. Por quê? Porque grávida, adolescente ou grávida que não quer estar grávida, gravidez indesejada, ela tem um risco de ter um nenê prematuro 3 vezes maior do que se ela mesma estiver grávida fora desse período da adolescência ou se estiver grávida querendo engravidar. Então, o fator que mais contribui para a diminuição da mortalidade infantil é diminuir o número de nenês prematuros. E o que faz com que efetivamente se diminua o número de nenês prematuros é fazer planejamento familiar. E a conscientização para esse planejamento familiar, doutor? Ela é fundamental, ela é fundamental. Ele tem que estar revestido também de um programa e de um arcabouço de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, infelizmente, Porto Alegre é a capital brasileira dos casos de AIDS. Porto Alegre, infelizmente, é a capital brasileira dos casos de tuberculose. Então, nós precisamos trabalhar essas questões com saúde pública, saúde básica, saúde dos postos de saúde, da estratégia de saúde da família, e uma das ferramentas, uma das armas que se tem lá é a possibilidade de ter acesso a métodos contraceptivos efetivos e eficazes para aquela população. Uma das suas bandeiras do seu mandato na Assembleia Legislativa diz respeito à saúde pública. Como que o senhor está vendo esta área no Estado? Olha, o Estado vem de um período de nuvens, vem de um período escuro, né? E com muita dificuldade, mas com muita concretude, com o pé no chão, a Secretaria Estadual de Saúde tem tentado colocar a casa em dia. Foi um grande avanço nesse primeiro ano de dificuldade, a meu ver, a Secretaria Estadual de Saúde conseguir repassar os recursos adequados mês a mês aos hospitais filantrópicos e do interior, né? Eu acho que isso foi um grande avanço, o que não acontecia já há mais de 1 ano e meio. Mas as dificuldades perduram, né? E a necessidade de ampliação dos atendimentos também aumenta. Mas eu acredito que a Secretaria, eu observo a Secretaria Estadual de Saúde com toda a isenção e observo que ela está no caminho certo. Eu acho que avançando agora em políticas de saúde da mulher, de saúde do idoso, de saúde do homem e de planejamento familiar, eu acho que a Secretaria pode dar um grande passo nos próximos anos. E a questão referente à falta de leitos hospitalares? A falta de leitos hospitalares é muito clara, né? Por exemplo, Porto Alegre tem a falta de 1.000 leitos hospitalares, né? Nós tivemos ao longo dos anos vários hospitais fechando. Hospital Lazaroto, Hospital Parque Belém, o Hospital Beneficência Portuguesa, que está num fecha e não fecha, né? O Hospital Petrópolis, enfim, vários hospitais, o Porto Alegre, vários hospitais na cidade foram se fechando, né? E isso, sem dúvida nenhuma, corrobora para uma piora no atendimento de saúde na capital, né? Então, é muito claro, eu acho que nós precisamos avançar nisso. No que se refere ao interior, o interior precisa ter um programa de manutenção e de ampliação dos hospitais de pequeno porte, né, para que a pessoa possa ficar sendo tratada próximo da sua casa, com mais condições, né, e isso vai desafogar os hospitais de alta complexidade da capital e da região metropolitana. E em Porto Alegre, a grande estratégia teria que ser retomar os hospitais que hoje estão fechados. E principalmente o caso emblemático é o da Beneficência Portuguesa e do Parque Belém. O Hospital Parque Belém tem a condição de ter mais de 400 leitos,
né? Então, nós observamos o Parque Belém fechado e a 4 quilômetros dali um pronto atendimento, o PACS, pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, com pacientes internados no chão na saúde mental. E a 4 quilômetros ali um hospital completamente fechado. Isso é descabido, isso é um absurdo, isso é um tapa na cara do cidadão de Porto Alegre. E isso realmente precisa ser modificado. Deputado Tiago, temos mais 1 minuto. Seu recado final aos telespectadores de 19 municípios gaúchos. Quero agradecer muito ao espaço e quero dizer que agora estamos iniciando com a Frente Parlamentar, a Comissão Especial do Câncer Infantil. O grande objetivo vai ser nós podermos discutir, nós temos em torno de 1.200 casos de câncer em criança por ano, 2.000 vagas de atendimento no hospital e muitas vezes essas crianças, mesmo tendo um número de vagas maior, acabam não chegando. Então, nosso grande desafio é poder discutir o fluxo desses pacientes, discutir a gestão do câncer infantil e poder fazer com que a criança certa chegue no local certo para o seu tratamento de forma adequada e no tempo adequado. E com isso, poder aumentar a sobrevida, diminuir a morbidade e principalmente a mortalidade. Quero convidar a todos e a todos os municípios que possam se dirigir à Assembleia, ao nosso canal lá, né? Posso deixar o meu telefone? Claro, doutor. O meu telefone é o 91342147. Esse é o meu telefone pessoal, 91342147. E convido a toda a sociedade civil organizada, que possa participar conosco para ajudarmos a diminuir mortalidade e a diminuir morbidade das nossas crianças, que são, sem dúvida nenhuma, o nosso futuro. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Acompanhem Perguntas em Tons de Rosa com Cristina Forte. Ares primaveril, esse vento delicioso, fim de tarde, nesse lugar parece um paraíso, Jardim Verde, aqui na Zona Sul. Esse shopping, uma delícia. Se você não conhece, vem conhecer. E se conhece, vem tomar um cafezinho, é maravilhoso. Olha só, nesse clima musical, a gente vai trazer um assunto extremamente pertinente nesta época de ano. Formaturas, né, Angel? Formaturas. Dicas quentes para fazer um evento que marque o seu coração, que você possa lembrar para o resto da vida. Logo em seguida, depois da dica da Tatiane Madruga, do Espaço Holístico Liberte-se. Confere, essa mulher é muito poderosa. O Momento Liberte-se de hoje vem trazendo a seguinte mensagem: não fique remoendo as coisas do passado. Não se prenda às mágoas do passado. Pensar no passado não dá futuro. Pense para frente, pense para amanhã. Faça o seu melhor hoje. Faça as pazes com os seus adversários e siga a sua vida mais leve. Coloque um sorriso no rosto, vista a sua melhor roupa e saia para a vida. Seja feliz. Isso é o mais importante. Nos vemos por aí. Dentro deste clima, vamos começar nosso bate-papo para falar sobre formaturas. O vento aqui não para. Índio, por que a festa de formatura tem um sabor tão especial? Depois de tanta luta, né? Tanto estudo, É verdade. tanta dedicação, eu acho que vale a pena fazer uma comemoração. Só que normalmente as pessoas acham que sai o custo muito alto. E não é? E nem sempre. Depende da festa, mas consegue fazer com custo mais baixo. A nossa empresa mesmo oferece pacotes completos.
Qual é a Com nossa preço. empresa? Arte de Fazer Delícias. A Arte de Fazer Delícia. Já tá uma dica, né? Sim. E, Ângela, tu já formou um filho? Seja Ainda no não. primeiro grau, segundo grau? No 9º ano. No 9º ano, E eu é o fiz ensino fundamental. E como é que é a emoção de tu ver? É muito lindo. Eles ficam tão felizes, eles têm uma expectativa daquela noite. E o teu coração? Muito feliz, né? Porque concluir uma etapa, né? É o fim de um pra ciclo. Outra, pra outra. E a minha, o ano que vem, vai se formar no terceirão. Aí no terceirão, que eles chamam, né? Sim, sim. Já tá toda na expectativa também. Já é uma festa, né? Já é uma festa. A preparação da formatura já é uma festa. Por falar nisso, a gente vê hoje, principalmente na Europa, os cardápios estarem alinhados com a personalidade do anfitrião. Sim. Isso, explica para nós, como é que é Sim. isso? Comida tem o jeito do dono? Tem, a festa tem o tema, a comida entra no tema também. A comida entra no tema, como é que é isso? Vamos dizer assim, o que hoje, vamos dizer, a gurizada, né? Eles estão gostando muito de cardápios bem leves. O que entra? Comida mexicana. Comida Então, mexicana? A gente oferece um cardápio com umas opções de comida mexicana. Porque às vezes eles querem mais a balada, eles não querem aquela festa que é para comer, para petiscar. O que eles querem? A balada, a festa, a alegria. Eles estarem juntos naquele momento. Agora a gente está entrando numa época bem quente, né? Eles usam muita piscina também. Banho de piscina? Sim, eles escolhem. E assim, em vez de fazer uma festa pra família, eles fazem uma festa pra eles curtirem o dia todo. Para os amigos? Para os amigos, para a turma, né? Para alguns amigos mais próximos. Isso a gente faz bastante. E aí entra esse cardápio mais leve. E o que seria assim para a mãe e para o pai poderem organizar uma festa de formatura, que seja uma festa bacana, que seja uma festa que deixe história, mas também que seja econômica, né, Índia? Porque Sim. hoje a situação não está lá para fazer uma festa com um tremendo investimento. É possível? É possível, sim. O que precisa? O local é muito importante, né? Definir o local. Sim, definir o local, porque às vezes o local é a parte mais cara, a locação do local. Se a pessoa já tem um local, mais fácil. Definir um cardápio, que a gente também vai entrar dentro do orçamento do cliente, né? Um cardápio alinhado ao anfitrião, no caso, formando. Claro, a família dele também. A decoração a gente também consegue ajustar no valor que eles, né, querem gastar ou podem. Normalmente eles se unem com a turma, dividem o valor para ficar mais fácil e fazem a festa coletiva, dividem o valor, fica bem mais fácil, eu acho. Se organizam um tempo antes também. Sabe que há um tempo atrás as pessoas faziam tudo por conta própria, né? Então eu me lembro única, assim, e era tudo muito trabalhoso. Quando os anfitriões estavam para receber lá na festa, já estavam cansados, né? Sim, estressados, com e a certeza. bebida. Os pais. E hoje, que bom que com um telefonema, né? Sim. A pessoa pode ter um orçamento, o orçamento chega até as famílias e com uma pessoa ela consegue ver a questão da iluminação, do som, Toda da a organização. música, decoração. Sim, nossos pacotes entram toda a festa, todo o evento. Nós oferecemos um espaço, como tu conhece. Realmente, gente, é na Avenida Guaíba, de frente para o Guaíba. Quem quiser ver, conhecer através de fotos, qual é o site, Angel? O site é www.artedefazerdelicias.com.br. Angel, numa pergunta, o que te faz feliz? Meu trabalho. Em primeiro lugar, meus filhos. Depois, meu trabalho, que me realiza bastante. Que bom isso, a gente trabalhar com o que gosta, Sim, né? É muito prazeroso. Então, gente, nesse clima de gratidão, né, Angel? Gratidão sempre. Né, Wanderson? E deixando para vocês, assim, ó, o nosso maior carinho, nós vamos encerrando o quadro Perguntas em Tons de Rosa para você. Um brinde, Angel, às festas que virão, e a você que tem formatura vista, muito sucesso no seu evento e até o nosso próximo encontro. Confere agora o Drops da Magras Praia de Belas, porque o verão tá aí, minha amiga. Prepare-se e ofereça para si a sua melhor versão.
Retornamos com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio do Colégio Sinodal do Salvador, Verbo Jurídico, SESC-RS e Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos. Neste segundo bloco, um tema muito interessante, telespectador, dos nossos 19 municípios que nos acompanham aqui pelo canal BA. É uma ferramenta denominada Compliance. O que ela faz? Ela utiliza o objetivo de assegurar a integridade das organizações, detectando e tratando quaisquer desvios ou inconformidades nas instituições. E para conversar a respeito desta ferramenta, com muita satisfação nós recebemos aqui nos estúdios da Verbo Jurídico a visita da procuradora doutora Karen Prediger. Muito obrigado pela sua presença aqui na Verbo Jurídico, acompanhado da Fabiola, assessora de imprensa. Tudo bem, Renato? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e falar de um tema muito interessante, relevantíssimo na atualidade, porque guarda muita relação com aquela percepção desconfortável que a população tem sobre a administração pública ou sobre o cenário nacional, que vem a ser a da corrupção. E eu venho tratar então dessa ferramenta que é o Compliance e conversar um pouco contigo sobre o que é esse programa de integridade e que pode trabalhar para que nós tenhamos uma redução da corrupção no cenário brasileiro. Um histórico inicialmente, doutora Karen, sobre essa ferramenta Compliance. Bom, o Compliance, como tu bem disseste, ele é uma ferramenta que ele busca prevenir a corrupção. E além de prevenir, ele também traz mecanismos para que sejam detectados atos relativos a fraudes, pagamento de propina e se porventura forem constatadas atividades nesse sentido, elas vão ser também passíveis de repressão. Como é que se faz isso? Em instituições públicas ou privadas, onde há risco de corrupção, portanto, onde há risco de haver um pagamento de propina para conseguir um contrato de licitação, onde há risco de pagamento de propina para uma empresa obter um licenciamento ambiental que ela necessita, onde há risco de pagamento de propina ou suborno para haver o licenciamento de uma edificação que vai ser realizada, esses riscos então são apurados e são elaboradas normas no sentido de dentro das organizações se tentar prevenir ou mitigar esses riscos. Então, todos aqueles colaboradores dessas empresas ou instituições vão ser profundamente treinados para saber o que fazer se for percebida alguma conduta violadora dessas normas de ética, de modo correto de se conduzir, e elas também terão, para poder comunicar e informar essas irregularidades, estabelecido um canal de denúncias e um canal de denúncias absolutamente sigiloso e independente que permita que elas possam denunciar irregularidades sem sofrer algum tipo de represália, sem sofrer algum tipo de perseguição, para que essa denúncia possa ser também apurada com todo o regramento possível e, assim que for possível, se houver a detecção de algum ato de corrupção mesmo, punida. Numa época em que, infelizmente, o Brasil sofre uma crise de imagem, né, sobre algumas questões aí de anos para cá que vem surgindo com força na mídia sobre irregularidades, desvios de funções, propinas, uma ferramenta como essa vem a calhar totalmente para que a gente possa tentar modificar, né, doutora Karen, essa imagem do Brasil. Exatamente. Claro que a administração pública e mesmo as instituições privadas, elas devem seguir normas e isso já existia. O que o programa de compliance ele traz como um diferencial? O gestor da empresa ou o gestor da administração pública, ele assume que realmente ele pretende evitar, minimizar os riscos de corrupção na sua instituição. E isso tem todo um diferencial. E ele então vai estabelecer a possibilidade de alguém assumir a tarefa de coordenar o programa de compliance, fornecer recursos financeiros para que isso se viabilize e também pessoal.
e ele vai auxiliar a propagar a imagem de que a empresa ou a instituição quer realmente combater isso. Isso faz toda a diferença, porque no momento em que a gente tem uma instituição ou uma empresa que não diz que isso é o esperado dos seus colaboradores, há realmente espaço para que alguns desvios de conduta aconteçam. E esse programa ele também tem um diferencial, que é de estabelecer permanente treinamento dos colaboradores, sejam eles empregados ou servidores públicos, e um monitoramento para ver em que medida aqueles riscos que foram levantados realmente estão sendo mitigados ou não. E ele vai se autocorrigindo. Ela é uma ferramenta que, então, pode ser utilizada não só no serviço público, como também na iniciativa privada. É importante nós ressaltarmos isso. Isso. A origem do compliance é da iniciativa privada, tanto é que tivemos casos muito notórios no sentido de corrupção em empresas bastante conhecidas da população. Acredito que talvez alguns tenham ouvido falar do Dieselgate, que aconteceu na Volkswagen, especialmente nos Estados Unidos, ou ainda de atos de corrupção na empresa Siemens, que trouxeram grandes prejuízos para essas empresas. E o interessante é ver que esse mecanismo de compliance começou na iniciativa privada na década de 70 nos Estados Unidos, onde se descobriu que algumas empresas americanas elas pagavam propinas para conquistar o mercado internacional e contratos em outros países. Então se pagava funcionários públicos desses outros países e se conseguia conquistar aquele mercado. As outras empresas americanas que agiam corretamente sem pagar propina, elas se viram prejudicadas nesse cenário. E houve uma pressão muito forte para que o governo americano editasse, então, uma norma que punisse esse tipo de conduta. É uma norma chamada FCPA, que surgiu em 1977. Doutora, nos 19 municípios que nos acompanham neste momento, através do canal BA, e também nas redes sociais aí pelo mundo afora, as administrações públicas, quem tiver interesse nessa ferramenta, qual deve ser o procedimento inicial para consegui-la? Bom, nós temos um trabalho muito forte da Controladoria Geral da União, a CGU, porque ela já estabeleceu vários modelos de implementação de programa de compliance, em primeiro lugar, para a administração pública federal. E ela também tem uma série de materiais que estão no site da CGU e que podem ser usados tanto pelos estados quanto pelos municípios, no sentido de que a própria administração pública internamente cria o seu programa de compliance. Nós temos alguns exemplos até em estágio bastante avançado. Por exemplo, recentemente o município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ele iniciou a implementação de um programa de compliance bem sofisticado, com um padrão internacional de normas a ser seguido. Então, é possível sim implementar o compliance na administração pública, nos municípios, e vários estados do país, eles vêm também criando regras para implementar o seu compliance dentro da administração pública. É uma tendência. Eu acredito que não é um mero modismo, não vai haver retrocessos, e a cada dia que passa, tanto as empresas privadas quanto as administrações públicas que não tiverem os seus programas, elas vão ter sérias dificuldades em conseguir contratar pessoas idôneas, ou ainda se relacionar nesse mercado das compras públicas, que é tão grande e que movimenta cerca de 850 bilhões de reais no nosso país. Doutora, temos 1 minuto, nos informa ali o Julian Cavalli. Mais alguma consideração a respeito do compliance? Eu acredito que seja fundamental que o nosso país se preocupe na implementação desses programas, porque o Brasil ele tem uma percepção muito negativa no cenário internacional a respeito da corrupção que nós temos. E no momento em que houver uma mitigação dessa percepção negativa, o Brasil como um todo, em todos os municípios, nós seremos um polo mais atrativo de investimentos, porque as empresas saberão que investindo no Brasil, parte desses recursos não serão consumidos por pagamentos de propina, por fraudes, e também, com certeza, a população vai ganhar muito com isso. E daí a importância da advocacia pública municipal se engajar na adoção desses programas de compliance. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Pergunta e Resposta. Obrigada a todos, Renato, foi um prazer. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!